Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é João Gabriel, tenho 31 anos, sou autista, tenho hiperfoco em Fluminense, Titanic e leitura bíblica, tá? Sou formado em Educação Física, dou aula em Araruama e Maricá. Vamos para a nossa devocional de hoje. Ontem não teve devocional, porque ontem eu cheguei muito cansado de Maricá, do Rio, né? Tive que assinar os documentos, cheguei muito cansado, então não tive como gravar. Essa devocional de hoje, relativa a ontem, e a própria devocional que eu lançar, relativa ao dia de hoje. E hoje mesmo ainda vou gravar a devocional de quinta-feira, de amanhã, tá? Já que amanhã eu volto a trabalhar em Maricá, a devocional de quinta é gravada na quarta, tá bom? Vamos lá. Dia 112. Desperte o dom que há em você. Muitas vezes ignoramos dons e talentos que recebemos de Deus. Por isso, os utilizamos pouco ou os deixamos adormecidos. É por isso que o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, diz: por essa razão, lembre-te de que despertes o dom de Deus que é em ti, mediante a imposição das minhas mãos. 2 Timóteo 1:6. Deus também deseja que você desperte o seu dom e o deixe fluir para impactar essa geração. Portanto, não deixe o seu dom adormecer. Não pense que você é o dono desses talentos. Você é apenas um mordomo. Por isso, não faça como muitas pessoas que colocam os dons no peito com medalhas para se gloriarem. Os dons e talentos são ferramentas que vão nos auxiliar na obra de Deus e devem servir às pessoas. Não negligencie nenhum dos seus dons. Desperte-os, pois cada dom é para um tempo específico. Nesse sentido, nunca precisamos tanto da misericórdia dos dons concedidos pelo Espírito Santo como em nossos dias. Seu dom pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. É tempo de despertar o dom que está em você para servir, não para ser servido. Seus talentos podem fazer diferença na vida de muitas pessoas. Quais dons e talentos você precisa despertar? Leitura bíblica, 2 Reis 11 a 14. Vamos ler aqui, 2 Reis, capítulos 11 a 14. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 11. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalaia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Nesse tempo, Atalia reinava sobre a terra. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem, dizendo: esta é a obra que haveis de fazer. Uma terça parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei, e outra terça parte estará no portão sul, e a outra terça parte ao portão de trás da guarda. Assim fareis a guarda e defesa desta casa. Os dos grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Podereis o rei, cada um, rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitães de 100, segundo tudo quanto lhes ordenaram o sacerdote Joiada. Tomaram cada um dos seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o lado esquerdo, e até ao altar, e até ao templo, para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, e o ungiram, e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Ouvindo Atalaia o clamor dos da guarda e do povo, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas junto ao rei,
e todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: traição! Traição! Porém, o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não o matem na casa do Senhor, não a matem na casa do Senhor. E lançaram mão dela. E ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guardas sobre a casa do Senhor, tomou os capitães dos cários, os da guarda e todo o povo da terra, e todos estes conduziram à casa do Senhor, o rei, e, pelo caminho da porta dos da guarda, vieram à casa real, e Joás sentou-se no trono dos reis. Alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila, depois que mataram que mataram Atalaia, a espada, junto à casa do rei. Era Joás, da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. 2 Reis, capítulo 12. No ano 7º de Jeú, começou Joás a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que trouxe a casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, os gastos de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor, recebam-no os sacerdotes, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem os estragos da casa onde quer que se encontrem. Sucedeu, porém, que, no ano 23º do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado os estragos da casa. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes e lhes disse: por que não reparais os estragos da casa? Agora, pois, não recebais mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para a reparação dos estragos da casa. Consentiram os sacerdotes, assim, em não receberem mais dinheiro do povo, como em não repararem os estragos da casa. Porém, o sacerdote Joiada tomou uma caixa e lhe fez na tampa um buraco, e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Estes pagavam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e os cabouqueiros, que compravam madeira e pedras lavradas, para reparar os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Mas do dinheiro que se trazia à casa do Senhor, não se faziam nem taças de prata, nem espevitadeiras, nem bacias, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor, porque o davam aos que dirigiam a obra e reparavam com ele a casa do Senhor. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Mas o dinheiro de oferta pela culpa e o dinheiro de oferta pelos pecados não se traziam à casa do Senhor, eram para os sacerdotes. Então subiu Azael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Azael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá, Jorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, haviam dedicado, como também todo o ouro que se achava nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Azael, rei da Síria. E este se retirou de Jerusalém. Quanto aos mais altos de Joás e a tudo o que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Levantaram-se os seus servos,
conspiraram e feriram Joás na casa de Milo, que está na descida para Sila, porque Josacá, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Reis, capítulo 13. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou na mão de Hazael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor os ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava a Israel. O Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, que fez pecar Israel, porém andaram neles. E também o poste ídolo permaneceu em Samaria. E foi o caso que não se deixaram a Jeoacás do exército, senão 50 cavaleiros, 10 carros e 10 mil homens de pé. Por conta o rei da Síria os havia destruído e feito como pó, trilhando-os. Ora, os mais atos de Jeoacás e tudo que fez do seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Jeoacás descansou com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeoacás, a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto aos mais atos de Jeoás e a tudo o que fez, e ao seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Desculpa. Descansou Jeoás com seus pais, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, caiu de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma o arco e flechas. Ele tomou o arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, bandos dos moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Sucedeu que, enquanto alguns enterravam um homem, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E, logo que o cadáver tocou os olhos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. Porém o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dele e se tornou para ele por amor da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruir e não o lançou ainda da sua presença. Morreu Hazael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou a cidade das mãos de Ben-Hadad, que este havia tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou a cidade de Israel. 2 Reis, capítulo 14. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar e 29 reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jeoadã, de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, ainda que não como Davi, seu pai. Fez, porém, segundo tudo o que fizera Joás, seu pai. Totalmente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incensos nos altos.
Uma vez confirmado o reino em sua mão, matou os seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordens, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Ele feriu 10.000 edomitas no Vale do Sal e tomou a cela na guerra, e chamou o nome Jocteel até o dia de hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, meçamos armas. Porém Jeoás, rei de Judá, respondeu a Amazias, rei de Judá: o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está: dá tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feriste os edomitas e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso e fica em casa. Por que provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Jeoás, Israel e Amazias, rei de Judá, e mediram armas em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel e fugiu cada um para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acazias, em Bet-Semes, e veio Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, os mais altos de Jeoás, o que fez o seu poder, como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel, e Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais altos de Amazias, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, ele fugiu para Laques. Porém, enviaram após ele homens até Laques, e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer, porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse Israel. Ainda não falaram o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto aos mais altos de Jeroboão, tudo quanto fez, o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Amás, pertencentes a Judá, para Israel, o retorno são escritos no livro da história dos reis de Israel, e descansou Jeroboão com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, gente, acabou aqui a nossa devocional de hoje do livro Priorize Deus. Vale. Se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho das notificações e deixe nos comentários de oração. Estamos todos de orar por você e com você. Valeu, até a próxima. Tchau, fui. Valeu!